Norte. Eu me chamo Amarildo. É um prazer estar aqui com você para que a gente possa falar de futebol e, claro, destacar o melhor do futebol na região. Para você que acompanhou hoje, ao meio-dia, a entrevista com o Ariovaldo Malísia, essa entrevista está disponível na página do Futebol do Norte, no facebook.com.br Futebol do Norte, e está disponível também nesse canal que está aparecendo aí no rodapé, aí no teu vídeo, tá bom? Então você vai lá no canal do YouTube e confere a entrevista também na íntegra com o Ariovaldo Malísia. Tá certo? Desde já, obrigado pela tua audiência. Nós estamos aguardando só o contato do Edenê, que é o presidente do Galvez, e a gente vai bater um papo com ele a respeito desse aporte financeiro que é repassado pelo governo do Estado, por promessa do governo do Estado. O presidente do Galvez já chega aqui conosco. A propósito, você pode acompanhar essa entrevista pelo facebook.com.br Futebol do Norte e pode acompanhar a reprise no canal do YouTube que aparece aí na tua tela. Muito boa noite, Coronel. Edenê, eu que chamava Edenê. Edenê, muito boa noite. Obrigado por atender o Futebol do Norte, para que nós possamos falar a respeito do Galvez, né? Do futebol acreano, dessa reunião que aconteceu, em que o governo apresenta um aporte para ajudar os 3 clubes que vão disputar a Copa Verde a partir de 2021, o Galvez, o Rio Branco e o Atlético Acreano. Obrigado por atender o Futebol do Norte. Está 1 hora menos, mas está 22 horas no estado do Acre, 23 horas aqui na capital do Amazonas. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, conversar sobre o futebol, Amarildo. É um prazer para a gente, onde a gente está no extremo ocidente aqui, essa nossa Amazônia que não é olhada, que a gente tem que buscar se virar com o que tem. É muito fácil fazer futebol no Centro-Sul, que não tem que se deslocar horas e horas de viagem, não tem que fazer, às vezes, até de embarcação, e a gente lutando para fazer o esporte, e muita gente acha que os clubes pequenos têm que acabar. Na realidade, o futebol do Brasil, ele vive e eles têm a essência nos clubes pequenos. E aí nós vamos manter isso aí, vamos continuar com essa batalha juntos aí, com todo mundo, com a crônica esportiva, com a sociedade de um modo geral. O Galvez existe há 9 anos, né? Nós estávamos conversando agora há pouco, antes dessa entrevista, e um clube jovem, né? Conta um pouco, compartilha conosco. Eu já contei essa história aqui no Futebol do Norte, mas conta para a gente sobre como surgiu o projeto do Galvez e como, em tão pouco tempo, o clube despontou no futebol não só acreano, mas despontou no futebol nacional. Na realidade, a gente vem com nós não éramos metidos no meio do futebol. A Polícia Militar não tem algumas nuances do futebol e até mesmo negatividades que o futebol existe. A lei de gesto impera no futebol. E a gente veio com uma política diferente, né? Com uma política primeiro de não ser só um clube, e sim a gente sempre fala da família Imperador. Nós não temos, sabemos que não temos ainda a torcida, porque um clube centenário como o Rio Branco, o próprio Atlético tem mais de 70 anos. Os outros clubes locais são muito antigos, comparado conosco, com a gente, né? E aí a gente acaba ainda não tendo a fidelidade com relação à torcida. Então a gente está conquistando aos poucos. A gente buscou, na criação do Galvez, ter um pensamento diferente, de buscar também fazer um trabalho através do social, buscar com que a gente possa fazer uma gestão diferente e que a gente possa trabalhar crianças e adolescentes, que hoje é uma base muito forte que o Galvez busca. Hoje nós somos o principal clube do Acre no que tange a categoria de base. Hoje os garotos, antigamente, na realidade os grandes clubes locais relegaram a segundo plano as categorias de base. E foi um espaço que o Galvez conquistou aqui dentro,
E hoje o garoto, muitas vezes, não quer mais, não tem mais o sonho de jogar nos outros clubes que são mais antigos que o Galvez. Em contrapartida, todos os garotos querem jogar no Galvez. Eu fiz uma peneira esse ano agora, antes da pandemia, tem quase 400 crianças lá e adolescentes querendo jogar no Galvez. Então, hoje é uma realidade. A gente saiu do nada, a gente sabe disso. Hoje a gente está estruturando, é muito pouco ainda para um time profissional. Eu sempre falo que nós somos amadores ainda, evoluindo na busca de um mínimo de condições para os atletas praticarem o esporte, mas nós estamos evoluindo. O Galvez saiu do nada e hoje já tem um centro de treinamento, já é o campeão estadual profissional, já é o campeão sub-17, sub-20 do Acre, foi o representante da Copa do Brasil, tanto no profissional como nas bases. Jogamos com o Internacional recentemente, ou seja, nós temos aparecendo no cenário local e nacional, mas tem muito a evoluir, eu volto a frisar, temos muito a evoluir, como os demais times da região norte. Lembrando, o Galvez é conhecido como Imperador, é um clube da Polícia Militar. O presidente é o Coronel Edenê. Tem gente por aqui, tem até fazendo pergunta para você. O Marcelo Gaudi, aqui de Manaus. Amarildo, pergunte ao Edenê por onde anda o ex-goleiro, o goleiro Closby. Eu estou num grupo aí do Acre que está o Closby. Por onde ele anda? O Closby, ele continua fazendo trabalho como treinador de goleiro. Ele ficou bastante tempo principalmente na parte de personal, ele trabalha muito essa parte de alguns garotos, trabalhou com o Rio Branco, ali na categoria de base do Rio Branco, e hoje ele trabalha mais como personal e com alguns garotos específicos na parte de treinamento de goleiro. Ele continua no Acre, continua em Rio Branco. Continua em Rio Branco. Ricardo Silva, de Minas Gerais, obrigado aí pela audiência. O Elson Sena Filho, do Rio de Janeiro, muito boa noite, obrigado, Elson, também pela audiência. As cotas que os clubes recebem para a disputa da Copa do Brasil, o Galvez sempre foi muito sensato e pé no chão com relação a isso. Tanto é que hoje tem o seu centro de treinamento, já não comporta mais as atividades do futebol, esse centro, eu digo o campo, nós conversávamos agora há pouco, que tem um campo que atende o futebol profissional, só que pelos resultados e também a campanha que a base faz, o seu centro de treinamento vai precisar de mais recursos da Copa do Brasil para poder ser ampliado e ter pelo menos mais um campo, que é para atender agora a base, não é, Dedé? Com certeza, a gente sonha, o dinheiro que entra no Galvez é muito bem aplicado. A gente recebeu a cota da Copa do Brasil, boa parte do repasse da Copa do Brasil, a gente não faz loucuras. A gente não vai, nosso objetivo não é fazer loucura para classificar para uma Série C, para buscar, a gente tem que crescer aos poucos. Não dá para eu crescer e ir para a Série C, Série B, se eu não tenho estrutura para isso. Eu vou subir para descer. Então, nós preferimos nos fortalecer na parte de gestão e internamente, fazendo times bons, competitivos. Nós estamos na Série D, passamos de fase, empatamos com o River. Aqui ainda vamos disputar o jogo da volta com condições de classificar, mas sem nenhum absurdo de contratações. Nós tivemos perca para essa parte final da Série D, mas nós preferimos arcar com as despesas com os atletas já aqui do que contratar novos atletas se nós nem conseguimos pagar os que estão aqui. Quem está fora é muito fácil, contrata um reforço para a sequência da Série D, mas eu não vou fazer isso, ninguém vai fazer isso, porque nós não somos inconsequentes de fazer e depois não ter condições de arcar com essas despesas. Nós temos sim, necessitamos urgentemente de um novo campo para a base, não só um, porque nós temos 5 categorias de base hoje. Nós temos garotos de 9, crianças de 9 até jovens de 20 anos na categoria de base do Galvez. São 5 categorias que nós vamos investir para esse ano, fazer a terraplanagem no local, tentar ver se a gente consegue fazer mais um campo, mas que nós tenhamos 2, 3 campos para esse trabalho com o garoto e ter o centro de treinamento. Hoje, ter o centro de treinamento é economia para um clube, porque o deslocamento para treinamento em outros locais é despesa, é deslocamento, é falta de água, é gelo que você tem que deslocar, então um monte de coisa que estando na sua casa você economiza. É verdade. O Olavo Dantas é militar, tem um trabalho com futebol feminino, esteve até recentemente como gerente de futebol do Fast Clube, mas se desligou do Fast. Está te cumprimentando, na verdade, nos cumprimentando. Boa noite, meus amigos. O Olavo, tu conhece bem o Olavo, acho que vocês se conheceram quando ele esteve no Acre, por conta do evento. Lembra ele? Lembra dele, o Edena?
Está oscilando um pouquinho a internet. Voltou. Acho que está voltando. Estou te ouvindo. Lembra do Olavo Dantas? Olavo, amigão, eu ainda tenho um sonho ainda de Olavo um dia vir para o Acre para me ajudar a gente estruturar o futebol feminino no Acre. Hoje o futebol do Amazonas feminino, eu sei que é uma potência, graças ao Iranduba e esse grande guerreiro que foi o Olavo aí nessa batalha aí do futebol feminino. A gente quer fazer esse futebol feminino futuramente, mas de uma forma de forma tranquila, estruturada, como eu falo, de fazer eu quero começar o futebol feminino, já falei com o Olavo uma vez, o Olavo veio aqui no Acre, eu quero começar o futebol feminino através das categorias de base, para buscar fazer com que as crianças, as jovens, possam praticar e a gente poder, de alguma forma, estruturar esse futebol feminino que é tão relegado em todo o Brasil e até no mundo, né? Eu acho que vocês vai coincidir a entrada na reserva, viu? Eu sei que você agora vai entrar na reserva. O Olavo também já está com o ponteiro acelerado para entrar na reserva, de repente ele se muda aí para o Acre. O Manuel Fassani, o colega, pode falar. Eu espero que ele não venha, mas não volte para o Rio de Janeiro, que ele é carioca, então ele não vai mais embora da nossa Amazônia, que possa continuar. É um grande profissional, um grande palestrante, veio aqui palestrar aqui no Acre, é um conhecedor assíduo do futebol feminino nacional e mundial. Legal. Olha, o jornalista Manuel Fassani, boa noite, amigo Amarildo e Edenê Franco. A título de registro, explico que o Galvez não foi o primeiro clube de militar. Na década de 1900, na década de 1920 existiu a Associação Atlética Militar, campeão acreano de 1930. O Militar e o Ipiranga Esporte Clube, campeão de 1920, eram grandes rivais do secular Rio Branco, é o que acrescenta aqui o jornalista Manuel Fassani, sempre marcante com a sua presença. Eu acrescento mais ainda, o Façanha sabe disso, da história do futebol acreano. O futebol acreano começou em Chapuri com um time militar. Então, nós temos os berços dos militares. Recentemente, eu fiz contato com o pessoal do 1º Batalhão, lá de Palmas, Tocantins, onde enfrentaram o São Paulo no Sub-17. Nós temos os Inconfidentes em Minas Gerais, que estão começando a trabalhar através do futebol com base no militar. Nós temos o Tiradentes do Ceará, que está lá na sua batalha. Ou seja, nós temos vários exemplos no Brasil de times que têm a sua base no militar. A gente espera, o grande problema desses times militares é que eles acabam morrendo com o tempo. Se não tivermos uma sequência e uma estruturação desse clube. Muitas vezes você começa, enquanto é um comandante que está ali à frente, ele que gosta de futebol, ele permanece. E o meu grande desafio é esse, ter sucessores que o Galvez possa continuar com esse trabalho belíssimo através do futebol. O Olavo acrescenta que tu estás devendo uma visita aqui em Manaus. Ele me convidou para a gente ir, eu ia para o jogo do Fart, dar um abração nele aí, mas só que acabou não dando, a gente tinha outros compromissos no Acre, mas ainda vou fazer a visita a ele aí para a gente bater um papo aí. Ele já veio no Acre, já fez a visita que eu cobrei dele, mas futuramente estarei ainda aí. O Edené, vamos falar a respeito do projeto que foi apresentado para o governo do Estado e que o governador se comprometeu de repassar 180 mil, 60 mil para cada clube. E aí já teve gente que, quando eu vi essa reportagem, já teve gente que disse: Amarildo, tem dinheiro lá no Acre, no Amazonas não tem. O governo de lá está repassando dinheiro para os clubes, 180 mil para cada clube. Eu disse: espera lá, 180 mil? Eu fui checar, né? Fui checar pelo blog do meu amigo Manuel Fassani, lá na marca da Cal. Na verdade, é 180 mil total, 60 mil para cada clube. E quem é do meio do futebol e nem precisa trabalhar dentro do clube, sabe que 60 mil evapora. Não por irresponsabilidade, porque futebol é caro, até mesmo nos clubes que não giram tanta receita, é caro manter futebol. Eu costumo dizer aqui, Edené, que para você pensar em fazer futebol, você já está gastando. Sim, essa situação aí, na realidade,
Para vocês de fora, parece que foi de um dia para a noite. A gente vem trabalhando com o governador do estado há 2 anos. Nós sempre tivemos apoio no Acre, desde há mais de 15 anos, nós tivemos apoio do Estado, através do Campeonato Acreano. Com a crise econômica, nós perdemos os últimos 3 anos, completando esse agora, é que nós não tivemos apoio estatal no futebol. Claro que quando você fala apoio, é apoio pequeno. Ele apoiava todos os clubes que disputavam o estadual. Nós sabemos que o Pará, o Mato Grosso, estão fazendo investimento alto. Se o poder público não ajudar os times da região norte, nós não temos condições de fazer futebol com os empresários que não têm a visão, a grande maioria dos empresários que não tem a visão do quanto que o futebol traz de benefício para a sociedade e para a sua empresa. Muitas vezes você quer dar 50 mil para estampar no Nacional, quer dar 100 mil para estampar no Galvez, ou qual o valor que cada clube tem de Master aí, e o cara acha que é muito dinheiro, e não é. Você está, além de você abater, a gente sabe que as empresas abatem em alguns encargos dentro da empresa, então a gente tem que ter essa valorização. Eu acho que não é nem só o poder público, a iniciativa privada. E o que eu quero dizer é que tem há 2 anos a gente trabalhando com o governador Gladys, ele sempre foi sensível a ajudar os clubes. Só que a situação financeira do Estado não tinha condições de ajudar. Agora, quando nós chegamos no fundo do poço. O Rio Branco não ia participar da Copa Verde. Nós tínhamos a grande possibilidade de participar com a minha categoria de base da Copa Verde, porque nós não tínhamos condições de participar de uma competição onde é importantíssimo para a região. Contudo, hoje, o mais importante para qualquer clube da região norte é a vaga da Copa do Brasil, que é a única competição nacional que lhe dá recurso verdadeiramente. Série D, Série C, todas são apenas despesas. O clube só tem despesa, a Série D mesmo com a CBF arcando com o transporte, estadia e tudo mais, arbitragem, nós gastamos com folha salarial, com quadro móvel, ou seja, tem despesas que nós temos condições. Nós passamos 4 meses da pandemia tendo que pagar salário sem ninguém trabalhar, ou seja, nós estamos num prejuízo muito grande os clubes e graças a Deus que tem essa acessibilidade. É muito pouco? Mas já é alguma coisa. Eu hoje recebi a ligação do Wesley lá de Rondônia, já pedindo o modelo de projeto que ele quer levar para Rondônia. Rondônia é muito mais rico economicamente do que o Acre. Amazonas é 10 vezes mais financeiramente mais rica do que o Acre. Claro que eles têm condições de dar muito mais do que o governador Gladys. E a gente já está... que nós falamos para o governador Gladys, governador, isso é uma ajuda para a Copa Verde. E nós estamos pleiteando para que o campeonato estadual, todos os clubes ganhem alguma coisa ano que vem. É um objetivo nosso. Essa ajuda é uma ajuda primária. Se a gente quer fazer um bom futebol, se a gente quer ter um bom estadual, sem dinheiro ninguém faz nada. Hoje é líquido e certo, tanto na contratação de profissionais como manutenção do centro de treinamento. Então, é um trabalho de 2 anos que se concretiza agora com os clubes do Acre, já estavam desistindo da competição quando o governador, junto com a sua equipe de governo, viu a situação da desistência do Rio Branco e poderia acontecer com os demais clubes. Aí foi nesse momento que ele se sensibilizou e nos chamou lá, e hoje de manhã bateu o martelo nesse valor de 60 mil, e que também se prontificou ano que vem nos ajudar no ano de 2021, que talvez ele ache que vai ser um ano melhor financeiramente para o Estado. E eu já quero, de antemão, agradecer ao governador essa sensibilidade. A gente espera que se concretize verdadeiramente, porque ainda está... apenas ele determinou para que seu escalão inferior pudesse fazer os processos de... Você sabe que a parte... Quando você vai contratar com o Estado, a demora que e a gente não sabe quando esse recurso vai estar na nossa conta, para que a gente possa investir e termos condições de arcar, inclusive, com despesa que já temos fazendo. Só você ter uma ideia, Galvez, para esse ano, já vai entrar 2021 com uma dívida em torno de 250 mil. Eu sempre falei, eu sempre deixei claro para todo mundo que nós, mesmo sendo austeros no nosso investimento, o Galvez não tem como não gastar. Lembrando, falasse em desistência, o São Raimundo de Santarém tornou oficial hoje, comunicou à Federação Paraense que
da sua desistência da Copa Verde. O primeiro clube a oficializar a desistência da Copa Verde, o São Raimundo de Santarém, que está na disputa da segunda divisão do Parazão. O João Carlos Campos... Pode falar, por favor. Porque não tem como você se manter se nós vamos ter um campeonato estadual que vai começar lá depois de março. Como é que eu vou ter uma folha salarial a partir do dia 1º de janeiro? É um mês ou 45 dias de pagamento de salário que esse clube vai ter que fazer, no mínimo, para que esse atleta possa vir participar da Copa Verde. Fora a logística que é para permanecer na Copa Verde. Então, é importante ficar claro que poucos terão condições de fazer um grande elenco para essa Copa Verde, em virtude da data. A maioria dos clubes estarão ociosos nessa data, em 20 de janeiro, e não vai estar na pré-temporada ainda. A pré-temporada dos clubes que estão planejando aí para o estadual, que vai começar em março, a grande maioria, é para iniciar no começo de fevereiro. Ou seja, eu não posso vir dia 10, porque para eu jogar dia 20 de janeiro, eu tenho que estar no mínimo 3 semanas antes de me preparando para chegar no dia 20, 21 de janeiro, poder participar da Copa Verde. Não é só chegar dia 21 e colocar o time em campo. O Amazonas talvez tenha uma particularidade diferente dos demais estados, porque teve o campeonato 2020 cancelado e vai ter que realizar um torneio, uma Copa, algo em 30 dias no período de janeiro, para substituir o estadual cancelado e ter as suas indicações para as competições de 2021. O estadual aqui no Amazonas já está definido, começa no dia 13 de fevereiro, bem antes dos demais estados programados, como é o estado do Acre, no mês de março. O João Carlos Campos talvez já está tendo pesadelo, ele é presidente do JC Futebol Clube, a equipe fundada recentemente, e que disputou a segunda divisão desse ano, e que vai conseguir o acesso com o vice-campeonato na Série A. Já deve estar tendo pesadelo. Eu tive uma conversa rápida com ele, vai disputar o campeonato amazonense, num sufoco danado, e ele até cita que o governo precisa ajudar os clubes. Eu acho que isso aí é unanimidade, não é exclusivo só do Acre, Rondônia também, o Edenê já compartilhou isso, já solicitaram um modelo do projeto que foi apresentado. O Amazonas, aqui os dirigentes também usam do mesmo expediente, o mesmo discurso. Eu estou falando de Manaus e Fast Clube, o Manaus na Série C e o próprio Fast com grande chance de subir para a Série C, já preocupados com a temporada do ano que vem. O que é a pandemia? Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja óbvia, né? Como é que o Edenê e a sua equipe tem tratado ou lidado com o impacto da pandemia? Como é que foi a manobra que vocês fizeram para disputar uma Série D e conseguir passar de fase? Porque é uma problemática danada. Você não tem público, está sujeito a perder jogador por suspensão de cartões, contusão, e apareceu mais um que é o teste do Covid. Isso é um pesadelo para os clubes de ter que tirar jogador de testar positivo. Na realidade, o nosso principal... Na realidade, é de vida, né? É uma situação que todo mundo é consciente da situação do mundo com relação à pandemia. A gente só vai... Nós mesmos não tivemos nem competições de base esse ano no Acre. Nós tínhamos previsto, talvez, fazer um sub-20 agora em dezembro, mas não teve condições. A gente vai ter que se planejar para o ano que vem, porque as crianças são pessoas que a gente não pode colocar em risco. E a gente se virou, graças a Deus, para o Galvez, para Rio Branco e para Atlético, e nós tivemos o repasse da CBF. Nós conseguimos nos manter, nesse período da pandemia, com esses 120 mil que a CBF nos repassou. E com a redução de patrocínios, porque não é só não ganhar, é perder, né? Porque nós perdemos, todos os clubes tiveram, de alguma forma, impactado, aumentou suas despesas e reduziu o patrocínio, ou seja, essa conta não vai bater no final do ano. Então, nós tivemos empresários que tiveram prejuízo, que não podiam nos ajudar mais. Nós tivemos os investimentos maiores na prevenção que nós tivemos que fazer através de exames, seja de exames pago pela gente ou pago pela federação ou até pela CBF. A manutenção dessa constância de máscara, de gel, de tudo isso aí, nós tivemos que ter uma despesa a mais para isso. E dar a consciência no atleta de que se nós perdemos um atleta, nosso plantel é pequeno.
Se nós pegarmos algum de Covid e transmitir, fazer uma pandemia, o Rio Branco teve mais de 20 atletas contaminados que quase não jogou com os garotos da base. E é muito difícil fazer futebol nesse momento. A gente, graças a Deus, não tivemos nenhum caso grave no futebol acriano, de pessoas que vieram a óbito, que estavam dentro dos clubes, mas nós tivemos muitos casos de Covid, em todos os clubes, com certeza, mas que a gente conseguiu superar isso com essa ajuda do governo federal e também fazendo novos acordos com os atletas que estavam conosco. Nós tínhamos contratos com os atletas que nós tivemos que rever e fizemos pacote para o término da competição. E aqueles que nós agradecemos os atletas que tomaram consciência da situação financeira do nosso clube e mantiveram fiel ao nosso projeto, pensando em ganho para 21, porque para 20, a maioria dos atletas estão jogando conosco com um salário bem menor do que merecem estar jogando. O nosso clube se classificou em terceiro lugar, com pacote, com salário bem abaixo do que fazíamos no estadual, e hoje estamos aí lutando para essa classificação, que é muito bem, muito em reação dos atletas, porque quiseram abraçar o projeto do Galvez. Bem, o Eliseu Lima, ele faz um comentário: fazer futebol sem ajuda governamental é praticamente impossível. Obrigado, Eliseu. Nós estamos entrevistando o coronel Edené, ele que é presidente do Galvez, o Imperador do Acre, terceiro colocado no grupo A1 da Série D, que fez o seu jogo e empatou com o River em 0-0, e agora tem a partida da volta. Edené, uma curiosidade, eu pergunto de todo dirigente isso. Os dirigentes da região norte conversam pouco? Poderiam conversar mais? Ou não iria adiantar de nada? Cada um fique no seu canto, no seu estado, cuide do seu clube, dê seu jeito para pagar suas contas. Valeria a pena conversar um pouco mais? Trocar uma ideia? Eu acho que, primeiro, a gente não conversa nem local. Se a gente conversasse, pelo menos no Amazonas conversasse, o Acre conversasse entre si, a gente já ganharia muito no Acre e no Amazonas. Eu acho, tenho quase certeza que aí, Nacional, FAST, não se reúnem constantemente, não se planejam para fazer projetos conjuntos de emenda parlamentares, lei de incentivo ao esporte, buscar uma empresa que possa custear o material esportivo coletivo. Imagine se a gente conseguisse uma empresa que custeasse todo o material esportivo do campeonato amazonense. Há um interesse por parte dos grandes de estarem se juntando aos pequenos? É muito fácil falar lá de baixo. Reclamar de baixo é muito fácil, vamos nos unir. Mas será que os grandes querem se unir ou querem que manter esse status quo? Muita gente quer manter, se manter, o Galvez quer se manter no poder, quer se manter entre os dois primeiros, que vai estar sempre na série com o repasse da Copa do Brasil, mas nós não temos esse pensamento entre os dirigentes de união. Cada um quer buscar cada um busca seu pirão, que já é muito pouco. E aí acaba não se conversando tanto. Não tem se você ver a Copa Verde, enquanto a Copa do Nordeste dá um dinheiro exorbitante comparado conosco, aqui nós temos que pagar, bem dizer, para jogar a Copa Verde. Enquanto a Copa do Nordeste tem transmissão de televisão, tem repasse de televisão, tem empresários que investem, e aqui nós não temos isso, nem a busca de tanta Amazônia em si. A Amazônia, todo mundo fala da Amazônia, até americano, a ONU, ONGs internacionais, existe por aqui, mas não busca trabalhar quem reside aqui mesmo, quem mora aqui. Muitas vezes a gente está trazendo o pessoal lá do Sul para jogar nos nossos clubes locais, porque nós não investimos nos nossos atletas. Às vezes a gente está buscando lá em São Paulo, quando em Rondônia tem um excelente jogador. Ou a gente está buscando lá no Rio de Janeiro, quando lá em Roraima tem um excelente jogador que poderia trazer para cá. Só que a gente só olha para o Centro-Sul. E os atletas que vêm do Sul para cá, muitas vezes, acham que a gente tem, que para vir para cá ele tem que ganhar exorbitante. E nós não investimos na região. Nós temos que mesclar, nós temos que buscar de fora. Nós fazemos esse trabalho muito. O Galvez, ele nunca deixa de ter os acreanos no seu clube.
Nós não vamos jamais fazer um time do Galvez só com estrangeiro, só com pessoal de fora do Acre. Nós precisamos sim de unir força com profissionais. Nós temos vários do Nordeste, temos atletas do Sul, temos atletas, mas eu continuo defendendo aos atletas locais que precisam estar se unindo junto com os de fora. Eu tenho uma curiosidade, porque o Acre tem um detalhe, né? O Acre tem um goleiro que é campeão olímpico, que é o Everton, que está no Palmeiras. Isso, de uma certa forma, ajudou o Acre? Isso despertou alguma atenção ou ficou restrito e exclusivamente apenas ao Everton por ter sido um atleta que surgiu no Juventus e que depois despontou, passou pelo Corinthians, Atlético Paranaense e explodiu quando se tornou campeão olímpico, Edener? É uma coisa muito pessoal, é particular. O Everton, muitos nem sabem que ele é acriano. Muitos nem sabem que ele começou no Juventus. Eles trabalham com a base do Everton, sendo lá do Corinthians. Quando começou no Corinthians, quando saiu daqui do Acre, mas é particular. Nós não ganhamos nenhum dividendo. Claro que o Everton defende a nossa bandeira, ele é um cara que toda vez que está nas competições, está com a bandeira no Acre na cabeça, no braço. Faz uma propaganda muito positiva do Acre. Mas de dividendos mesmo para o Acre, nós não tivemos nada de positivo no que tange a recursos para o clube e para ter novos investimentos no que tange a formação de novos atletas. Quando o Galvez surgiu, eu trabalhava no Amazonsat. Eu lembro que na ocasião, eu não sei se eu falei com você e entrevistei, eu sei que eu entrevistei o Oziel. E naquela ocasião eu disse o seguinte, eu percebia isso. Está surgindo um fenômeno na região de que os clubes jovens eles vão ocupar naturalmente um espaço dos chamados centenários, dos clubes mais tradicionais. O Galvez já vinha batendo na trave, se tratando de título, sempre chegando. Ora, porque antes era Atlético Acreano, Plácido e principalmente o Rio Branco. O Galvez surgiu, quebrou essa hegemonia, entrou ali na média. Aqui no Amazonas, pouco depois surge o fenômeno do Manaus. Isso foi fundado em 2013, 7 anos. O Galvez tem 9 anos. Me confirma, 9 anos, certo, Edener? 9 anos. 9 anos. O Manaus veio 9 anos, veio 2 anos depois, em 2013. E aí demorou para chegar e conquistar o título. Também, quando conquistou, bateu o tricampeonato, e se não cancela o estadual desse ano, tinha grandes chances de chegar ao inédito tetracampeonato. Isso daí tu consideras que é um fator irreversível? Porque aqui o Manaus motivou outras equipes. O JC a brigar por título, lá do interior de Itacoatiara, lá tem um Penarol, surge o JC. O Amazonas, que decidiu o primeiro turno contra o Manaus, uma equipe forte também, tradicional, que vem com uma proposta, o campeonato cancelado interrompeu isso. Tu vê isso como absolutamente natural? Os clubes chamados tradicionais, se eles não reverem os seus conceitos, os novos, os novatos, os clubes jovens, não é que vão ocupar, já estão ocupando esse espaço? Eles ocupam o espaço deixado pelo clube grande, mas o clube grande continua com seu peso. O Nacional tem seu peso, o Rio Branco tem seu peso, sua camisa ainda pesa muito quando vai enfrentar os clubes locais. Eles têm condições e têm patrimônios para isso, e têm investidores para isso. Muitas vezes, os apoiadores do Rio Branco, do Nacional, eu cito os dois que eu conheço como grandes, estão aguardando ter uma gestão com mais qualidade, com mais confiança, para poder voltar. Eles estão só adormecidos. Claro que Galvez, Manaus, estão ocupando seus espaços e vão brigar de igual para igual. Nosso investimento aqui é menor, muitas vezes, do que o Rio Branco. Só que a gente investe pontuais e com qualidade, muitas vezes, que o próprio clube que está adversário traz muitos atletas, muito investimento errado, que acaba gerando despesa para o clube que é desnecessária, que ele muitas vezes poderia pegar aqui local. Mas cada um tem
tem sua gestão e cada um tem seu modelo de tratar, mas os pequenos estão crescendo. E se eles não se cuidarem, daqui a pouquinho, em vez de ter só um Galvez, vai ter outro, vai ter um Grêmio lá de Sena Madureira que vai vir para cá, vão ter os municípios que vão estar trazendo. O bom do Amazonas é que ele tem muitos municípios que participam da competição. Hoje o Acre, ele se concentra muito na capital. Eu queria ver um campeonato verdadeiramente acriano, onde eu pudesse ir para Cruzeiro, onde eu pudesse ir para Sena, para Tarauacá, para Chapuri, visitar esses municípios, que o futebol é muito mais hoje gratificante jogar no município onde tem torcida, onde a pessoa vive e defende aquelas cores do município, do que jogar em Rio Branco, onde a população tem outros projetos de vida e acabam não indo para o estádio, porque não quer ir, prefere estar em casa assistindo Barcelona em Real, do que estar indo ver Rio Branco e Galvez numa final do estadual, com 3.000, 4.000 pessoas. A gente tem que repensar isso também na nossa parte de público e que nós possamos buscar. Mas chegamos para ocupar esses espaços, e se deixar, a gente vai ocupar sim. Só que, e até mesmo servindo de exemplo também. A gente hoje, nós somos um case de sucesso para o Brasil todo. É um case de sucesso que também tem que buscar o que o Galvez fez de positivo e o que fez de negativo que está errando. E aí eles buscarem esses exemplos e poderem, junto, voltar. O Rio Branco só está adormecido. Ainda é um grande da região norte, com potencial muito grande financeiro, de busca de recursos. Ele tem um patrimônio muito elevado, que pode a qualquer momento fazer um grande time e ser campeão novamente, o maior campeão acreano. Eu cito o Rio Branco, como pode ser outro. O próprio Independência, que foi grande campeão do estado em décadas passadas, e hoje não está nem participando da competição. O Juventus, cheio de dívida, está mais de 5 anos sem participar da competição. Muitos torcedores estão aguardando a volta do Juventus. O Juventino, ele permanece Juventino. Não vai mudar, você não muda a camisa do Juventino, nem do tricolor, do Independência. Mas a gente, sim, aos poucos vai conquistando, e se deixarem, se não revisarem alguns conceitos. Claro que o time grande, ele tem uma diretoria, ele tem uns conselhos que são mais ativos e que não deixam uma gestão, o diretor executivo do clube, muitas vezes tomar as decisões que o clube precisa. E aí há uma intromissão do conselho muito maior. O Galvez, às vezes, eu tomo decisão junto com o vice-presidente, que o conselho ele não está muito ativo para isso, porque nós não temos patrimônio, a gente acaba, o que nós gastarmos aceito pelos conselhos, porque não temos recursos para retirar. De onde vamos retirar para roubar, se nós não temos recursos? Então, há uma aceitação muito grande por parte dos conselheiros, e a gente consegue administrar livremente o clube. Eu quero agradecer a atenção do presidente do Galvez, o Edené Franco. Coronel Edené, obrigado por atender a esse horário e a gente pudesse falar sobre futebol, falar sobre o Imperador e desejar sucesso aí nessa partida de volta contra o River, empate dentro de casa, buscar o resultado fora. Obrigado mais uma vez pela atenção, hein? Obrigado pelo convite, vamos bater outros papos aí, estamos à disposição. A gente espera que o futebol do Norte a gente possa fazer aí eu volto a conversar sobre a união entre a gente. Não depende só do clube, depende da própria crônica esportiva, buscar que a gente possa discutir isso. Por que nós não podemos fazer um seminário sobre o futebol no Norte? Qual é a situação do futebol do Norte hoje? Por que não podemos ir para Manaus, todo mundo, fazer um grande encontro e discutir esses projetos existentes, qual é a lei de incentivo de esporte, como é que nós podemos pressionar para que a gente possa... hoje a Lei Pelé ela veio para prejudicar, em determinados pontos, os clubes menores. Hoje, para você trabalha com categoria de base. Eu cito o exemplo do Galvez. Se eu não for clube formador, eu não ganho nada em trabalhar com categoria de base. É só dinheiro jogado fora. E para ser clube formador, N situações que nos impossibilita, bem dizer, um clube pequeno a ser clube formador hoje. Então, é mais uma forma de nos prejudicar. Só que nós não nos unimos, os clubes pequenos, não nos unimos para buscar, inclusive, mudança no Congresso Nacional. A única união que teve entre os clubes pequenos foi agora, na pandemia, mas todo mundo só busca dinheiro. Vamos buscar dinheiro na CBF, para isso, para aquilo. Não é só dinheiro que o futebol vive. Nós temos outras pautas que temos que reivindicar e até mesmo ter um olhar para a região norte diferente. Não tem como olhar um centro-sul para uma região norte.
mas que a gente possa discutir isso, possamos fazer um grande encontro, talvez futuramente, aí no Amazonas, que é o grande, ou o Amazonas ou o Pará, que é o Pará hoje é o mais forte no que tange a futebol na região, mas que possamos escolher, buscar essas reuniões para a gente poder melhorar cada vez o futebol. Me coloco à disposição para esses diálogos e que a gente possa ter um futebol melhor e que possamos mandar o nosso Cara, nós tivemos uma pequena perda de sinal, travou aí o áudio e a imagem do Coronel Edener, que é o presidente do Galvez. Vamos ver se a gente consegue restabelecer aqui com ele, ver se já falta aqui o sinal com ele, porque deu uma pequena travada e aparentemente parece que a internet realmente, nós tivemos uma queda aí mas deu para entender principalmente a colocação final dele a respeito de fazer um grande encontro, ou se o custo é muito alto para se deslocar, pode fazer um encontro, uma conferência de vídeo, um webinar, como sempre participa o Olavo, meu amigo Olavo Dantas. Concordo plenamente contigo, precisamos fazer isso. Tá bom, João Carlos, já vou te colocar nesse circuito, Edené, vou colocar o Olavo, enfim, falar com essa turma, acho que tem que conversar mais. Eu acredito que quem lida, está à frente de um clube e que muitas vezes não tem apoio, só tem obstáculos, não custa nada trocar uma ideia, adaptar algumas situações de acordo com a realidade de cada um. Cada um segue o seu campeonato, cada um encara os seus compromissos, cada um briga pelo seu título lá no seu estado, tem a sua rivalidade, mas é salutar, eu acredito que só se tem a ganhar se ocorrer uma aproximação, um diálogo maior de quem muitas vezes não tem apoio de ninguém ou de nada, né, João Carlos? Que muitas vezes tem que tirar do próprio bolso, porque senão a coisa não anda. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a audiência. Você que assiste esse programa pelo facebook.com.br Futebol do Norte, ele vai ficar disponível também no canal do YouTube. Deixa eu voltar, só fazer um contato aqui com o Edené, para não ser deselegante, para que ele possa se despedir, para dar as considerações finais dele, porque a internet interrompeu aqui a participação dele, vamos ver se ele volta, que é para ele poder dar suas considerações finais e a gente encerra a entrevista de hoje na segunda edição do Futebol Norte. Hoje o entrevistado, o coronel Edener Franco, ele que é presidente do Galvez, o imperador do estado do Acre. Eu acho que travou mesmo tudo por lá. Precisamos forjar uma nova história no futebol do Norte. É o que diz o João Carlos Campos, ele diz aqui, concordo plenamente, contigo precisamos fazer isso. Pronto, eu acredito que depende dos próprios dirigentes, né? Trocar uma ideia, não custa nada. Deixa eu colocar novamente o Edené aqui. Ô, Edené, eu estou te chamando de volta, tá? Eu estou te chamando de volta para você apresentar as tuas considerações finais, porque a internet deu uma travada, oscilou e caiu o teu sinal. Fica à vontade, Edené. Não, tranquilo, eu só queria fechar, eu fechei dizendo daquela conversa que você falou, da gente buscar uma forma de melhoria da região norte, através do futebol. E que a gente possa, de alguma forma, fazer essa... E aí eu acho que a própria crônica esportiva, ela tem um papel fundamental nisso, dela buscar, junto conosco, não só dirigentes, muitas vezes tem dirigentes, tem várias modelos de dirigentes. Tem aquele centralizador que não acha que não precisa de ninguém. Tem outros que querem mais diálogo, outros não querem menos. E tem gente que não, e aí a gente tem que discutir isso, tanto aqui em âmbito local, que eu busco essa união entre os clubes, que muitas vezes não tem. Se eu não consigo me unir no Acre, como é que eu vou me unir na Amazônia? Como é que eu vou me unir no Brasil? Então, eu espero que a crônica e vocês discutam bastante isso aí e que a gente possa futuramente fazer esse encontro. Só queria reforçar meu agradecimento. E é muito bom discutir futebol com outras pessoas, com outros exemplos, trazer pessoas que possam
nos trazer exemplos positivos que nós possamos colocar em prática, tanto em âmbito de gestão. Hoje eu falo, pessoal, é muito mais difícil eu contratar um para gestão do que jogador. Jogador você contrata, não deu certo, você manda embora. Mas a gestão você não tem como errar. Se você errar, o seu planejamento foi todo para água abaixo, então não tem como errar. Então, a gente precisa mais de bons gestores, muitas vezes, do que jogador na ponta, no momento, para a gestão. Não estou falando que o atleta não é importante. O atleta é o principal, porque é ele que vai trazer os títulos do clube, ele que vai trazer recursos, muitas vezes, com um bom futebol, mas nós precisamos de muita gente para buscar, com qualidade, não é muita gente, pessoas com qualidade a contribuir no planejamento. Como é que eu posso fazer um projeto de lei de incentivo ao esporte se eu não tenho condições de fazer? Como é que eu vou numa empresa atrás de um patrocínio se eu não tenho como, não sei fazer um projeto decente? Como é que eu vou fazer um trabalho de mídia, fazer um canal no YouTube se eu não tenho pessoas para gerir esse canal e daqui a pouquinho ele vai estar até sendo motivo de chacota com relação ao clube, negativo para o clube. Então, são várias coisas que a gente tem que trabalhar e que a gente tem que buscar esses conhecimentos, muitas vezes fora do Estado, e até contratar pessoas de fora do Estado para trazer. Então, bons profissionais têm que ter dinheiro, porque senão você vai continuar na mesmice. Tá? Mas agradecer mesmo, é bom falar sobre esporte, é bom falar sobre gestão, que muitas vezes eu sempre falo, você não vê fotos de campeões dos bastidores. Você, muitas vezes, eu falo do Milton Neves, onde está aquele jogador? Onde está aquele jogador? E muitas vezes o presidente que contribuiu muito para o clube nunca é nem lembrado. E aí a gente, às vezes, é aquele que fica nos bastidores, que também é importante. Você não vê falar, dirigente é tudo ladrão, é tudo que não presta, é isso, aquilo, e acaba tendo essa imagem como é do político. E nós temos que valorizar também aos dirigentes. Os dirigentes estão aqui, né? Muitas vezes o atleta quer vir ganhar seu dinheiro e ir embora. O dirigente é que vai ficar com o pepino aqui depois para pagar e se responsabilizar pela ação trabalhista, por tudo. O torcedor não vem aqui perguntar se quanto é que precisa para ajudar o Galvez. Quanto precisa para ajudar, quanto é que vai? Não, ele quer saber se eu contrato um novo atleta, o melhor, que contrate o Messi, contrate o Ronaldo, contrate todo mundo para cá, para o clube. Mas quem é que vai pagar? Então, a gente quer agradece ao espaço e chama todo mundo, chama todos os atores envolvidos que possam vir pensar o futebol de forma positiva e que possamos melhorar o futebol do Acre e do Norte de um modo geral. E o que você colocou não vai ficar em branco, eu te convido para que a gente possa alinhar e utilizar as ferramentas para isso, um diálogo virtual, acho que não custa nada tentar. Tem algumas pessoas aqui no Amazonas que já estão fazendo isso. Hoje, por exemplo, vou te colocar aqui um comentário e eu encerro o programa. O Ricardo China. Obrigado, Amarildo, por 2 ótimas entrevistas de hoje, tanto com o presidente do Galvez, assim como com o professor Ariovaldo Malízia. Foi ao meio-dia e ele abordou durante a entrevista muito a respeito disso. Gestão, organização, que os clubes têm que falar, se aproximar mais, a coisa não pode ficar se tratando do futebol como se tratava ou se relacionava há 30, 40 anos atrás. Os tempos mudaram e as ferramentas podem aproximar e estreitar mais isso. Mais uma vez, obrigado, viu, o Edené, Coronel Edené, presidente do Galvez, pela atenção e pela ótima entrevista e pelo bate-papo. Obrigado, fique com Deus aí, Deus abençoe a todos vocês aí. Um abraço. Tá aí, conversamos com o presidente do Galvez, o Coronel Edené. Essa entrevista você acompanha na íntegra no facebook.com/Futebol do Norte e também no canal do YouTube que está aparecendo aí no teu vídeo. Vou ficando por aqui. Uma boa noite. Beijão no coração. E vamos que vamos com o nosso futebol, o Futebol do Norte. Tchau, tchau, gente.